E Aninha, eu entrei antes, como sempre, para fixar o para fixar o tema. Eita, tá. Beleza, joia, Tô Aninha? Que bem, e saudade de você? fazer live com você. Então, quanto tempo, né? Essa semana passada a gente não fez. Não fizemos, né? Live Não semana fizemos. passada. Você foi a minha primeira convidada Isso. e a que mais participou da live, né? É, até hoje, né? É uma honra, porque eu adoro as suas colocações, assim. E assim, Prazer é todo meu. e sempre as pessoas saem transformadas. Gente, eu repito sempre: Oi, Rebeca, tudo bem? Edberg, underline Lopes, seja bem-vindo. E aí, ô Aninha, não vamos. Ó, eu vou. Não vamos, porque geralmente antigamente, a gente ficava esperando as pessoas entrarem. E eu Uhum, acho bacana a gente já começar, porque fica gravado mesmo, né? De qualquer forma. isso. E E é é uma bastante horinha ali. coisa, né? Aham, É bastante coisa que a gente costuma falar, né? coisa. E aí acaba, o tempo é horrível, né? Isso. Mas aí eu vou começar me apresentando para as pessoas que não me conhecem. Meu nome é Tamires Martins. Eu sou criadora do projeto Me Faz Entender. Estou muito orgulhosa pelo retorno que eu estou recebendo. E aí eu sou graduada em pedagogia, estou de teletrabalho, né, home office agora. Estou de férias no momento, mas eu volto segunda e porque eu trabalho pela prefeitura de Belo Horizonte. Sou servidora pública como professora. E aí, acho que é isso, né? É. Eu tenho um pós também em ludopedagogia, alfabetização e educação infantil. E aí eu vou agora passar a palavra para a Aninha, psicóloga Ana Soares, super competente, que eu sou apaixonada, porque além de ser uma amiga, né, no meu pessoal, é uma pessoa assim incrível, que fala coisas tão pertinentes, todo mundo adora. Sempre eu tenho um retorno muito bom de todas as lives que a gente faz junto, muita gente manda retorno muito bom. O pessoal gosta, né? Agora pode falar, Gente, pode se apresentar. boa tarde. A Tatá já se adiantou aí, né? Eu sou psicóloga, sou formada já há 5 anos, sou pós-graduada em avaliação psicológica. Ah, o Edberg. Psicologia do trânsito, estou fazendo agora duas pós-graduações, uma em saúde mental, que é uma área que eu gosto muito, tenho muita afinidade, e gestão de pessoas. Além disso, eu tenho alguns projetos, né? Tenho um consultório Metamorfose, em conjunto com outras 3 colegas de profissão. Tenho também o Café com Psicologia. Tenho o projeto Maratonando Psique, também é um projeto de lives que eu faço aqui na minha página. E é isso, eu vivo para psicologia, é algo que me dá grande satisfação pessoal. E gostaria de agradecer também a Tamires pela confiança, né, de trazer esses temas tão atuais e tão importantes para a nossa sociedade. Está de parabéns. Obrigada, Aninha. E eu comecei isso tudo, né? Essa ideia inicial, você teve grande contribuição para eu sair dessa minha zona de conforto e começar a fazer as lives. Então, assim, é mais do que especial mesmo de ter aqui. Ai, que E bom, aí, fico feliz. e aí a gente vai falar sobre crenças limitantes, Isso, né, Aninha? isso. A primeira Que é um pergunta que eu gostaria. tema É um tema que o pessoal, assim, muitas pessoas sabem, mas não tem total conhecimento, né, Tami? Isso, exatamente. Até eu fui pesquisar, dei uma pesquisada, dei uma É, estudada.
mas assim, muito interessante. E aí eu gostaria de, primeiramente, te perguntar o óbvio, que é o tema. Uhum. O que são crenças limitantes? Sim, primeiro pensamento que nós precisamos ter, né, a primeira conscientização, é saber o que é crença, né? A crença é tudo aquilo que nós acreditamos. Então, está aí em torno dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, das nossas interpretações. E aí, quando a gente fala em crenças limitantes, é importante nós destacarmos, né? Limitantes. É algo que limita, é algo que nos impossibilita, que nos, de alguma forma, nos restringe. Então, a crença limitante são pensamentos, ideias, interpretações negativas que nós passamos a adquirir ao longo das nossas vidas e tomamos para nós como uma verdade aí absoluta. Então, aqueles pensamentos, aquelas ideias fixas, negativas em relação a nós, né? Em relação ao que nos acontece, ao que nos rodeia, são crenças limitantes. E cabe, eu acho que é importante também dizer, né, Tamires, trazer para as pessoas, que existem alguns fatores que contribuem para que essa crença limitante exista. Né? Às vezes as pessoas pensam, mas de onde que surge? De onde que vem essa crença limitante? Então, existem vários fatores e um deles é a criação, né? Aquelas falas que os nossos pais Eu costumam ia te falar, dizer, eu ia perguntar exatamente isso, porque assim, a questão do rótulo, né? estereótipo. Do estereótipo, nossa, isso é tão complicado, porque assim, eu acho que a maioria das pessoas passam por isso. Eu já passei por isso. Já até conversei com a minha mãe e falo assim: a gente não pode culpar os nossos pais porque eles sempre querem fazer o melhor para a gente. Sim, sim. Mas muitas vezes eles querendo fazer o melhor, eles, pelo instinto de proteção, eles colocam medo na gente, enfim. E Nos aí, limitam, né, em algumas situações. Não que que eles impeçam o nosso progresso, mas em algumas situações por conta de proteção, né, pela questão, às vezes, de onde a gente mora. Então, é uma questão ambiental que também interfere muito para que essas crenças existam, né? Nós temos aí hoje uma sociedade que vem aí carregada de preconceitos e estereótipos extremamente solidificados. E isso também contribui para que nós, de alguma forma, cresçamos com algumas ideias. O padrão social é um exemplo, né? Nós que somos mulheres sofremos desde muito nova com esse conceito de padrão social, né? Se você às vezes não tem um cabelo que condiz com o padrão, você tá fora e aí você vai nessa busca, né? Às vezes o seu corpo, a sua genética é de um corpo é, mais cheio, né? E aí, quando você cai aí na adolescência, que você tem aí convive, contato com outras pessoas, a própria vivência, convivência te cobra. Então é muito importante a gente começar a perceber quais são esses pensamentos, né? E que nós temos até de nós mesmos. Porque a crença, ela começa de nós, né? Por mais que verdade. tenham esses A gente vai fatores, até mas ela abordar, começa né, de nós. Aninha, essa questão dos Isso, padrões, né, sociais, isso. que é muito importante, é muito Interfere em relevante, tudo, né? Ele interfere em tudo, tá, era em amigo? tudo. Não tem como a gente falar assim, não tem interferência ou alguma coisa do tipo. Ele interfere em tudo. Então é É, muito importante a gente deixar isso destacado. Existem algumas pessoas que passam por traumas, e esses traumas também desencadeiam aí crenças limitantes em algumas situações não tão favoráveis, por exemplo, uma pessoa que passa por um abuso, por uma violência doméstica, que já foram temas que você trouxe aqui. Como que será a reinserção social dessa pessoa após esse trauma, nossa, né? Então, essas crenças limitantes, elas fazem parte também de situações que nós vivemos. As situações que uhum, nós vivemos, elas desencadeiam essas crenças também. é. Eu anotei que algumas coisas da internet que eu vi sobre crenças limitantes. E aí eu me identifiquei com várias, sabe? E aí eu gostaria É. de ler
E aí contar o meu próprio testemunho mesmo, sabe? Uhum. Algumas frases de pessoas que têm crenças limitantes. Por exemplo, ah, isso não é para mim. Sou velho demais para isso. Ah, eu não consigo. Felicidade dura pouco. Essa felicidade dura pouco, eu super me encaixei. Porque sempre quando a minha vida tá assim, nossa, tá tudo tão tranquilo, parece que alguma. Gente, eu não sei se todo mundo sente assim, ou se já sentiu, mas quando eu penso assim, nossa, tá tudo tão legal, as coisas estão fluindo tão bem, eu tô achando que vai acontecer alguma coisa ruim agora. A gente Sabe? fica esperando, né? Eu sou Pelo uma pessoa ruim. muito cristã, uma pessoa muito de Deus. E aí até o Felipe fala, né, meu marido, ele fala, nossa, amor, mas é a sua fé? Eu falo, mas eu sou humana, gente. O humano esbarra no medo. E aí eu falo, nossa, Sim. tá tudo tão tranquilo. Eu tô com medo de vir alguma coisa acontecer. Isso é normal? Ou é comum que a gente... É uma crença limitante, né? Porque a crença limitante, ela faz com que nós percebamos a nossa realidade e nós mesmos de uma forma mais distorcida. Então a gente sempre espera pelo negativo, sempre espera para o pior e deixa de viver o momento, né? Igual quando você pensa em, nossa, tá tudo tão tranquilo, tá tudo tão positivo, o que que vai acontecer de ruim, né? O que que vai acontecer aí, né? Tá tudo muito tranquilo. E aí, quando a gente cultua, é fica muito, pessimismo, né? sim, fica muito ligado, conectado com esperando o desfavor, esperando o negativo, acaba que a gente atrai, né? E a crença limitante, uma das características principais da crença limitante é, além desse pessimismo, dessa negatividade, é o bloqueio que a gente faz, né, da nossa realidade. Porque aí a gente deixa de viver o presente, que tá bom, que tá tranquilo, para pensar em coisas que nem aconteceram e que a gente não tem certeza que vai acontecer. Então, para você ver que parte mesmo que surge de um pensamento. Então, é muito importante a gente até policiar, né, o que a gente pensa, o que a gente faz, porque tudo condiz, né? Tudo vai meio Ô, que. Aninha, Ô, Aninha, sem querer assim, te interromper, mas é porque eu lembrei agora, antes que eu esqueça, eu Uhum. sigo uma psicóloga, Priscila, eu acho que é Priscila Silveira, uma coisa assim, não sei se eu vou falar. Não, não. Ela fala muito das técnicas de mindfulness, Atenção de, plena. de meditação, e ela vira e fala assim, gente, os nossos pensamentos não pertencem a nós. Eles são como ondas e você pode descartá-los também. Porque às vezes a gente fica desesperado. Por exemplo, quando acontece alguma coisa assim, nossa, será que vai acontecer isso? Aí acontece. Eu falo, meu Deus, eu tô adivinhando as coisas. Aí começa a te dar uma fobia. E aí eu penso, meu Deus, aí a minha mãe, por exemplo, nesse tempo de pandemia, ela gripa. E aí eu já fico assim, desesperada. Meu Deus, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Aí eu já me O dá medo, aquele né? desespero. E aí eu falo, e aí ela fala exatamente isso. Que assim, nossos pensamentos, eles são como ondas, né? Eles passam e a gente pode tirá-los, né? Também Sim, ressignificar sim. e tirá-los da nossa mente, porque ele não pertence a gente, não. Ele vem, da mesma forma que ele vem, ele vai, né? Ele vai, exatamente. É isso, essa forma de pensar é uma forma muito positiva, né? Porque nos cabe, em algumas situações, identificar mesmo o que realmente é interessante pensar e o que realmente não convém, não é favorável no momento. Uhum. Um outro fator que faz com que essas crenças limitantes surjam é a lógica equivocada que a gente tem de nós mesmos e das experiências que nós vivemos. Por exemplo, eu passo por uma situação ruim hoje. E aí, daqui a um tempo, eu começo a entrar em situações, em ter experiências que parecidas com essa situação ruim que eu vivi. E aí, ao invés de eu enfrentar a situação para eu ver o desfecho dela, o que, que eu faço? Eu recuo.
eu evito de realizar, eu evito de enfrentar. Por conta de quê? Das minhas crenças limitantes, né? Eu acreditei que por não ter dado certo ali atrás, eu não preciso tentar, porque vai dar errado de novo, porque já está começando a dar errado. Então, é assim para quem, as pessoas, por exemplo, que pretendem abrir um negócio. Vai, abre, não dá certo. Qual que é a tendência? Esperar um tempo. E aqui tem as pessoas, né, que deixam de lado, nunca mais vão mexer, criam essas crenças limitantes. Então, é muito importante a gente pensar e refletir sobre a forma como a gente idealiza o que a gente vive, sobre os nossos pensamentos, como você falou, né? Os nossos pensamentos, ele tem uma força, um poder muito grande sobre quem a gente é e sobre o resultado daquilo que a gente faz. Como eu disse, a mídia, né, a sociedade acaba que nos limita também em algumas situações, mas nós precisamos pensar por nós e decidir também por nós, para que a gente saiba o que é conveniente e o que não é. Uhum. E a superstição, ela esbarra nessas crenças limitantes, porque eu digo assim, por mim, eu sou uma pessoa um pouco supersticiosa e minha família também, assim, em geral. Por exemplo, eu não consigo ver é, chinelo virado. Eu não consigo dormir com o guarda-roupa aberto, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa. Uhum. E assim, isso é horrível, porque isso escraviza a gente de uma forma. Limita. Uhum. Isso esbarra nessas crenças? Esbarra porque foram crenças que nos ensinaram. Não foi algo que existe, que acontece, que tem uma prova, uma comprovação científica de que aquilo acontece. Então, crenças limitantes, elas se esbarram nas superstições porque foi algo que alguém contou para nossa mãe e a nossa mãe acabou transmitindo para nós de alguma Foi, forma. e foi E exatamente porque a minha mãe, ela melhorou muito lendo livros, sabe, de psicologia. Mas assim, hoje ela é uma outra pessoa, mas ela conta que ela não, quando ela andava na rua, aí tinha os riscos, né, da cerâmica. Ela não uhum, pisava na linha, porque ela achava que alguma coisa fosse acontecer. Aí eu lembro que eu lembro não, ela me conta que quando ela tem três filhos, né, eu sou a caçula, Luana, Guilherme e eu. O Guilherme é o mais velho. Que ela, na hora de colocar as roupas no varal, ela colocava assim, ela tinha que colocar em ordem do que veio primeiro. Tipo assim, se ela, ela, ah, ela não podia misturar, não, ela tinha que colocar primeiro no varal Guilherme, Luana e Tamires, a ordem certa, porque senão podia acontecer coitada, alguma coisa com os filhos dela, entendeu? Umas coisas assim, meio loucas. E crenças assim, limitantes. são crenças limitantes também, né? São crenças limitantes, porque nos limitam. E aí você pensa, o tempo que ela gastava para separar e para colocar certinho é um tempo que não volta, né? É um tempo ali que perdeu. E a mesma coisa acontece para aquelas pessoas que têm medo, né? O medo de tentar, porque eu sou incapaz, porque eu não vou dar conta. É uma crença limitante. Elas perdem tempo de vida. Então, é importante a gente deixar destacar, né, que a crença limitante, ela traz esse prejuízo tanto de tempo quanto de emoção, porque é um desgaste, né? É todo um desgaste que está aí em torno. Então, é muito importante aí, na hora que tiver o baby, É, não transmitir essas crenças. eu quero cortar pela raiz. Meu Deus, eu não quero que eles Bem, sofram, porque eu sofri demais. Até a questão, assim, de dirigir, né? Minha hum, mãe, sempre quando eu animo, eu tenho carteira, né? Já fazem quase 10 anos que eu tenho carteira. E aí eu não gosto de dirigir, né? Dirijo esporadicamente porque eu não sinto prazer. E aí a minha mãe, ela fala assim: "Ai, eu morro de medo de você dirigir". Isso me dá um impasse, porque eu penso assim, gente, mãe tem pressentimento. Então, se eu dirigir, eu vou morrer. Você tá entendendo? você entende o tanto que limita, o tanto que nos enquadra, né? O tanto que nos encaixota de certa forma.
nos faz, assim, a gente perde aquele senso de realização, a gente perde aquela vontade de realizar por medo, né? Que é uma das características da crença limitante. O medo de tentar, o medo, ele faz, né, com que a gente tome tenha, né, determinada atitude por conta da falha, né? Por Uhum. conta do resultado que pode dar errado. Então é muito importante a gente perceber o que nos dá medo, a intensidade desse medo. De alguma forma, a autossabotagem é outra característica muito forte presente nas crenças limitantes, porque a gente tem a tendência de sempre repetir o mesmo comportamento, mesmo sabendo que ele é prejudicial, mas eu vou repetir porque eu prefiro prevenir. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas questões das crenças limitantes. É um assunto assim que a gente quase não ouve, mas que está presente no nosso dia a dia assim com força total. Uhum. Agora eu vou falar sobre outra frase. Que essa felicidade dura. Eu falei, isso não é pra mim. Foi isso que eu falei, isso não é pra Da mim. felicidade dura pouco. E a felicidade dura pouco. Aí tem a frase: a grama do vizinho é mais verde. Tem muita gente que fala. Tem muita gente. Comparação Comparação, né? é uma das formas Isso é como horrível, gente. e é uma das formas como a crença limitante afeta o nosso dia a dia. A gente começa a se comparar e comparar a nossa capacidade com a dos demais, o que é pior, né? Porque se eu pego e comparo questões materiais, é uma coisa, mas quando eu começo a comparar questões emocionais, questões relacionais minhas com as dos demais, é muito mais prejudicial. Uhum. Então, é importante a gente também falar de como, né, essas crenças limitantes, ela afetam o nosso dia. Essa comparação da grama, tem até uma frase que fala, né, a gente não sabe, vai que a grama do vizinho é sintética, né? Ela vai ser sempre verde, né? Pode ter chuva, E pode ter às sol. vezes, e muitas vezes a gente está vendo a grama do vizinho verde e ele está vendo a nossa também, né? Porque às vezes a pessoa não está realizada com ela mesma, da mesma forma que a gente não esteja, né? Exatamente. Tem até uma figura, uma charge, de duas pessoas olhando um ipê florido, né? Um ipê que derrubou muitas flores no chão. E aí, uma vê na perspectiva de que ipê lindo, né? O outro vê na perspectiva de que sujeira que esse ipê está causando ali. Então, essa forma, esse olhar que a gente tem sobre o que nos acontece, vai esbarrar diretamente na forma e naquilo que a gente acredita, né? Nas nossas crenças. Então, é importante no nosso dia a dia a gente perceber como a gente olha para o que nos acontece e para nós mesmos. Né? Às vezes você coloca alguma coisa ali diferente em você e aí você percebe aquilo de uma forma, talvez negativa. Você sai na rua, as pessoas começam a perceber de outra forma positiva. E aí a gente acaba ficando um pouco inseguro, né, no dia a dia. E quanto mais crença limitante, menos eu me possibilito a realizar, a ser quem eu sou, a fazer o que eu quero, né? Temos aí também a questão da confiança, que afeta a É, pessoa que tem crenças limitantes, ela deixa de confiar muito em si mesma. Ela deixa de acreditar no que ela é capaz, ela deixa de acreditar nas questões relacionadas a posicionamento. Eu uhum. acho que tá. Tá ouvindo? Agora voltou. Agora eu tô. É. A Mel, ela falou assim: verdade, sintética, pois quem vive sabe se é verde ou finge. Exatamente. É, Só quem tá ali, né, no dia a dia, no próprio terreno, é que sabe se tem que cuidar da grama ou se pode deixar ela lá, que não tem vida de exatamente. plástico, né?
Ô, gente, eu só quero assim, o Arthur. É diferente, né? Mas eu acredito que as crenças limitantes também colocam uma cegueira nos olhos que só Deus. Exatamente. É o que a gente está falando um pouco aqui das afetações, né? A gente falou no início, Arthur, do quanto os aspectos de produção social, né, dos padrões sociais, dos estereótipos sociais, o quanto eles nos trazem e nos causam as crenças limitantes, né? Os padrões sociais é um exemplo, assim, claro, do quanto eles nos cega, do quanto eles nos obriga a, de alguma forma, estar, né, e não a ser. Você tem que estar assim e não ser assim. Então, Uhum, isso vai muito de encontro. O outro ponto, que é muito importante a gente falar, que afeta, né, essas crenças limitantes, que elas nos afetam, que a gente deixa de optar pelo novo. A gente deixa, de alguma forma, de procurar experiências novas, por medo do que vai acontecer, né? uhum. Por medo de não conseguir, por medo, talvez, de não ser bem visto. Crenças limitantes, elas nos afetam muito. É, o Arthur falou assim, é nossa verdade. Temos que ser do mesmo jeito do outro a qualquer custo, Padrão né? social. Uhum. Padrão social, que é o que a gente vai fazer uma live, gente, sobre o tema padrão social. E aí a gente vai falar sobre várias abordagens, Aninha. E assim, É. vai ser demais. Ô, Aninha, é... e aquelas pessoas que falam que assim, tudo precisa ser perfeito? Você acha que é uma Perfeccionismo. desculpa? Você acha que é o quê? Cortou? Você acha que seja uma desculpa ou uma pessoa muito metódica mesmo? A gente não pode falar nem que é um e nem que é o outro. Por quê? Vou te dar um exemplo. Uma criança que foi criada ali para fazer tudo perfeito, ter as melhores notas, manter tudo muito limpo. Então, uma criança que ela cresceu com aquele sentimento de que tem que ser perfeito. Quando ela cresce, ela entende o quê? Que tudo dela tem que ser o quê? Perfeito. Perfeito. E o perfeccionismo em excesso é uma coisa que eu sempre falo: tudo em excesso esconde uma falta. Todo o excesso de perfeccionismo, ele deixa as pessoas também rotuladas, estereotipadas, porque se não for do meu jeito, não serve, né? Se não for assim, eu não quero. E aí as Uhum. pessoas começam. Qual que é o primeiro ponto de conflito das pessoas que são perfeccionistas em excesso? Relacionamento. Ela se vê e não consegue dar certo com ninguém. Por quê? Ninguém nunca vai estar nas expectativas ou ninguém nunca vai estar à altura dela. Então, o perfeccionismo em excesso, ele é sim uma crença limitante, porque a gente começa a ver tudo só da nossa forma, só do nosso jeito. E isso nos limita. Isso nos impede de relacionar. Os nossos objetivos, a gente começa de alguma forma a usar estratégias de que seja um objetivo perfeito e não existe, né? A Tá. gente vai evitar a frustração de toda forma. Então, o perfeccionismo em excesso, não que ele seja uma desculpa, mas ele está mais para uma crença limitante, né? Uma Hum, limitação. E aí, como eu disse, resbala muito nas nossas criações, não culpando os pais, mas deixamos um alerta, né, Tamires, você enquanto profissional da área de escolar, educação. para como nós estamos educando, né, emocionalmente os nossos filhos. Exatamente. Nossa, eu trabalho muito isso neles, sabe? Porque criança, assim, né? Você sabe que eles adoram um bullying. E desde criancinha mesmo. Eu trabalhei na alfabetização. 2, 3 anos até que não. Mas na alfabetização, assim, tinha bullying demais. E aí eu sempre chamava atenção e falava, por quê? Por que você tá? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Você é bom para desenhar e ela é boa para, né, de repente, para, enfim,
Outra tem coisa, outras né? habilidades, né? Então, Uhum. assim, todo ser humano tem um dom, eu acredito, sabe? E aí eu tento passar o máximo e tentar elevar ao máximo a autoestima dos meus alunos, sabe? Porque Sim, eu acho que isso é tão importante, né? muito, é muito importante. Até mesmo porque o bullying, ele nos priva de expressar, né? A Uhum. criança que sofre bullying, ela quase não se expressa. E essa falta de expressão, né, essa falta de posicionamento, resulta em muitas outras coisas, né? Hoje a gente tem a depressão infantil, que é muito pouco falada, mas que existe. Existe, Existe. né? O transtorno de ansiedade infantil, que também não é muito falado, mas que existe, Existe. né? E fora que essa criança que sofre bullying, ela vai ter uma crença limitante de que ela não deve se expressar. Porque toda vez que ela se expressar, ela vai ser ridicularizada. Então ela já cresce pensando nisso e aí se torna aquele adulto frio, insensível ou com algum tipo de transtorno Eu lembro mesmo. de uma vez, assim, uma situação minha que, assim, eu nunca fui a CDF, né? Como dizia antigamente, a primeira É. da turma. Mas eu também nunca fui a pior. Eu sempre fui mediana, sabe? Mas eu sempre me esforcei, sempre estudei, né? Fiz a minha parte. E aí, uma vez, eu tinha uma professora que ela era assim, a forma como ela tratava a gente, eu estava no terceiro ano do fundamental. E aí, gente, eu acho que assim, eu cúmulo aquele negócio de resolver a questão no quadro. Não sei se você já passou, se você é dessa Uhum. época. Sim. Matemática era assim, eu tinha pavor de matemática. E aí, só que eu me esforçava muito, minha mãe me colocava em escola particular, porque eu sempre tive mais habilidade com a parte de humanas mesmo, sabe? Uhum. Só que eu estudei, e aí ela me passou um tanto de operação. E aí ela me chamou para eu resolver no quadro, porque eu tinha sido a primeira a acabar. E aí eu resolvi, tipo, vamos dizer, eu não lembro direito, mas eram assim uns cinco probleminhas para resolver. Uhum. Eu acertei quatro. No quinto, eu errei. E essa professora, ela falou assim: eu não acredito que você errou. No meio de todos os alunos, ela me colocou numa situação constrangedora. E ela falou assim: eu não acredito, você acertou os quatro. Eu ensinei essa disciplina na última aula e você errou? Aí eu fiquei assim, transtornada, né? Só que assim, graças a Deus, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, com meu pai, sabe? Para poder E aí eu, falar, né? é, ela falou assim, não acredito, não é possível. E ela usou a palavra burra. Ela Hum. falou que não é possível que você seja burra, porque eu ensinei na aula passada e eu tinha acertado quatro. Uma eu errei. E eu tinha sido a primeira a terminar, entendeu? Então, assim, ao Uhum. invés dela olhar o lado positivo, ela preferiu olhar o lado negativo. Só que eu sempre fui muito clara e transparente, sabe? Eu virei para minha mãe, cheguei em casa e falei: mãe, não vou falar o nome dela para não expor, porque eu acho que até hoje ela trabalha, né, na rede. Uhum. E aí eu falei: ô mãe, não gostei da postura da professora, porque tem muitos alunos que eles guardam, e aí aquilo é muito pior. E eu, graças Muito a Deus, pior. eu sempre fui muito de diálogo com os meus pais. E aí eu virei e falei assim: mãe, minha professora me chamou de burra. Eu fiz quatro operações e eu acertei. Eu errei uma. Ela insinuou, ou ela me chamou de burra, eu não lembro ao certo. Minha mãe foi na escola, foi conversar com ela, e aí minha mãe falou, minha mãe sempre acreditou em mim, porque minha mãe sempre falou assim pra mim: quem conta a verdade não merece castigo. E aí eu sempre tive essa transparência com a minha mãe. E aí minha mãe chegou e falou pra ela: olha, a Tamires reclamou, falou que ela foi no quadro e tal, e você chamou ela de burra. Ela virou pra mim e falou assim, ela tentando me manipular.
Eu te chamei? Eu falei, chamou. Porque eu sou muito assim, Aninha, eu sou muito transparente, eu sou muito, né? Você que me conhece pessoalmente, você Uhum. sabe do meu jeito, E né? eu sou assim também, tá, Miss? A gente é muito parecida, né? Não vamos entrar em mérito aqui, né? Nossas conversas particulares, É. nossos gostos são assim. Eu e a Aninha, a gente é praticamente alma gêmea. Mas aí, Aninha, eu fiquei assim. Depois que minha mãe foi e resolveu, ela pediu perdão, minha mãe me tratou totalmente diferente depois. Toda dúvida, antes de ir no quadro, eu falava: olha, essa eu não tô sabendo. Ela vem aqui na minha mesa que eu vou te ajudar. E assim, e aí, esse ano, eu passei assim, em matemática com uma nota muito boa, entendeu? Então, assim, foi uma superação para mim. E às vezes muitas crianças guardam para si. E o que eu pretendo, assim, como educadora mesmo, é trazer o melhor, é o positivismo mesmo, sabe, para os meus Sim, alunos, porque eu sei que causa sim. trauma, graças a Deus não causou trauma em mim, mas é uma coisa que Ficou marcou, marcada. fica Uhum, ficou marcada. marcada. Igual a Mel falou aqui da questão das feridas, as feridas emocionais, elas surgem nessa época, né? Quando a gente vai para a escola, nessa época que a gente está em fase de crescimento. E as crenças limitantes, elas se perpetuam e se solidificam em nossas mentes a partir daquilo que a gente ouve. Então, é um burra, é um gorda, é Não, um você não merece isso, você é um fracasso, você não dá conta de fazer isso. São alguns comentários que, para quem está fazendo, não tem significado. Mas para quem está recebendo, tem todo um marco, né? Tem todo um processo ali atrás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente trata as pessoas, né? Com a forma como a gente olha para as pessoas. Por exemplo, você fez a live ontem, a questão que está rolando aí da propaganda Natura, né? Como que nós estamos olhando esse outro? A partir das nossas crenças limitantes ou do que a gente tem de melhor dentro da gente? Porque todos esses julgamentos são o quê? Crenças limitantes. ô, gente, Pro- pensa, sabe o que eu fiquei pensando, Aninha? No psicológico do Tami, Sim, sabe? Eu vi aquele vídeo, até compartilhei, eu vi o olho dele lacrimejar e assim, meu Deus, aquilo doeu em mim, sabe? Quem que é o ser humano para falar que a minha classe é melhor do que a sua? Eu até frisei, né? Eu te, como que fala? me citou. Te citei. Aí eu falei sobre que a gente não tem, a gente não precisa ser simpático com a gente não precisa ter simpatia, mas a gente precisa ter empatia, porque Empatia. está diretamente relacionado ao respeito e a gente tem sim que respeitar o próximo. Gente, olha o índice, olha o número de pessoas que estão morrendo por preconceito, porque são diferentes delas. Deixa as pessoas seguirem com a vida. Ela tá prejudicando alguém, gente, né? E o preconceito é uma crença limitante, né? A pessoa ela aprendeu aquilo em algum lugar e tomou como verdade para ela. Então a Uhum, gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente reage, pois né? é. A forma como a gente recebe o que nos acontece. É muito importante mesmo esse olhar. E até mesmo o olhar que a gente tem com a gente, né, Tamires? Às vezes a gente não consegue resolver algo ali no momento, está passando por algum problema, não consegue resolver, e a gente já logo se autodestrui, a gente já logo se, de alguma forma, né, autocritica, ao invés de alguma forma, tentar, né, buscar uma solução. Então, Uhum, a gente precisa pensar e avaliar muito. é verdade. E aí, é, eu falei sobre tudo precisa ser perfeito, né? Aí a questão do eu não consigo. Aí tem essa frase aqui também. Nasci pobre, vou morrer pobre. Crença E limitante.
nasci de um jeito, vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Não existe, tá? Nós somos seres mutáveis, camaleões. Nós temos que, de alguma forma, nos permitir essas mudanças. A que eu era ontem não é a mesma que sou hoje. E eu preciso aceitar essa condição, né? Igual quando a gente casa. Quando a gente é solteiro, a gente tem uma série de ideias e pensamentos. Quando a gente casa e já está ali a ponto de crescer, né, de aumentar a nossa família, são outras concepções, são outros ideais. E Uhum. essas mudanças, elas fazem parte da nossa vida como um todo e a gente tem dificuldade de aceitar por quê? Por conta das crenças limitantes. Que você tem que crescer e você tem que sempre caminhar ali na mesma direção. Só que as pessoas esquecem que tem uma diferença muito grande entre essência, valor e fase. Por quê? Independente da fase, nossa essência, nosso valor permanece. Mas fase, a gente não passa só por uma na vida, são várias. Então a gente precisa ter essa dimensão, né? E às vezes as pessoas têm muita dificuldade de assimilar isso. Ah, eu tô pobre mesmo, vou ficar. Não vou nem correr atrás de serviço melhor. Vou ficar aqui de braço cruzado, não vou preocupar em estudar. Diploma? Quantas vezes eu escutei isso e ainda escuto, tá? Pra que, Ana? Pra que tanto de curso? 4 pós-graduação? Você tá aí no mesmo lugar? Mas aí as pessoas esquecem da nossa satisfação pessoal, da nossa realização pessoal, né? Que aquilo que ela está me falando é baseado na história dela. Eu tenho a minha história, eu tenho a minha visão sobre o que eu vivo. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com a forma como a gente comenta, como a gente ataca o outro também. Uhum. E é aquela questão do tenho medo de falhar. Travou. Tá daqui das expectativas. Oi, tá sem som. Não tô conseguindo te ouvir. Você tá sem som. Você não tá me ouvindo? Não tô conseguindo te ouvir.